O instrumento convocatório, parecer técnico da Comissão Especial de Seleção e somatório dos pontos dos fatores de avaliação, sugere classificar pela nota da proposta técnica as propostas dos licitantes. Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde, 92 pontos. Pró-Saúde, Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, 86 pontos. Diante do exposto, abre-se parágrafo recursal que encerrar-se-á em 19 de agosto de 2019, às 16 horas, salientando-se conforme Decreto Municipal 17.277, de 11 de dezembro de 2014, o horário de atendimento no Centro Administrativo Municipal é das 10 às 16 horas. Central das Licitações do município de Caxias do Sul, 14 de agosto de 2019. Kelly Cristina Schmidt, Leonardo Weiner Correia, Nicolas Gomes de Oliveira, Comissão Permanente de Licitações. Presidente, a defesa requer a dispensa da leitura das peças de folha 508, até 514, com a leitura da peça 515, sendo dispensadas as leituras da 516 a 544. Página 515, material médico UPA Central. O material médico de consumo compreende todos os materiais descartáveis para abastecer mensalmente a UPA Central. Esses materiais são necessários para o atendimento médico da enfermagem, sendo indispensáveis em diversos procedimentos, entre eles realização de sutura, curativo, retirada de pontos, aspirações e secreções, punção venosa periférica, aplicação de medicamento endovenoso, intramuscular e subcutâneo, soroterapia, terapias inalatórias, intubação endotraqueal, sondagem vesical, sondagem nasoenteral e nasogástrica, exame clínico e segmento, tricotomia, imobilização, monitorização e ressuscitação cardiopulmonar, exames de eletrocardiograma e oxigenioterapia, dentre outros. São necessários também produtos e embalagens para funcionamento do serviço de lavagem e esterilização, bem como materiais para monitoramento dos processos de esterilização. São indispensáveis também equipamentos para a proteção individual da equipe, exigidos pela NR32. Atenciosamente, Patrícia Farina, matrícula 19126, Corém 93402. Não, 462. Processo, folha 545. Processo número 291820200/19, hífen 7. Órgão Executivo Municipal de Caxias do Sul, exercício 2019, tipo inspeção especial, administrador Daniel Antônio Guerra, assunto medida acautelatória. Trata o processo de inspeção especial instaurada no Executivo Municipal de Caxias do Sul com pedido de medida acautelatória em face de informação 26/2019, SRCS, peça número 2176441, tendo em vista a ocorrência de irregularidade do fechamento público número 149/2019, procedimento seletivo simplificado do tipo técnica e preço, tendo como objeto a seleção de entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como organização social na área de saúde para a gestão e operacionalização da unidade do pronto atendimento UPA Central 24 horas, compreendendo a prestação de serviços de saúde, bem como a administração e manutenção de toda a estrutura. Em despacho na peça 2186118, foi determinada a intimação do administrador responsável pelo Executivo Municipal de Caxias do Sul para que prestasse seus esclarecimentos no prazo de 5 dias. Através da Procuradora-Geral do Município, doutora Cássia André Azevedo Kuhn, OBRE 75578, tempestivamente vem aos autos os esclarecimentos das peças 2204-733 e 2204-702. Em análise dos esclarecimentos do Serviço de Instrução Municipal, sim, 2, peça número 2215548, concluiu pela manutenção das quatro irregularidades levantadas pela Auditoria Regional com a concessão da medida liminar acautelatória para obter a suspensão do prosseguimento
do chamamento público número 149/2019 no estágio em que se encontrar, abstendo-se o administrador municipal de efetuar a contratação até que esta Egrégia Corte de Contas analise o mérito das questões reportadas e de outras que eventualmente julgue necessárias em futuro exame mais apurado da matéria e a determinação de que o administrador responsável promova as alterações necessárias ao edital a fim de sanar as inconformidades apontadas, adequando ao preceituado pela Lei Federal 866/93. Retorna este gabinete para apreciação. Logo, verifica-se que os esclarecimentos foram apresentados pela doutora Cássia André Azevedo Kuhn, OBRS 75578, sem representação nos autos. Não obstante, por economia processual e para evitar nova tramitação antes da decisão acerca da cautelar, e tendo em vista que a mesma advogada já representa o gestor municipal em outros processos nessa Corte, processo de contas do governo 4306-0200/17, hífen 4, bem consta como procurador-geral no portal do município, julgo por acolher precariamente os esclarecimentos, não dispensando a intimação para a devida regularização da representação, ao mesmo tempo que será cientificada dessa decisão. Não? No tocante às irregularidades, analiso na ordem que foram postas pela instrução técnica. A primeira é o item 2.1, onde a auditoria aponta a não exigência de documentos de habilitação. Informa a auditoria que não constou no edital de chamamento público 149/2019 a exigência de apresentação no recebimento e abertura dos envelopes, da documentação de habilitação, especificamente com relação à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso 23 do artigo 7º da Constituição Federal, conforme exigências previstas na Lei Federal número 866/1993, artigo 27, peça 2176441, páginas 2 a 3. A defesa alega que a Lei Municipal 8.059/2015 dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, sustentando que teria caráter especial frente à Lei 866/93. E, por tratar-se de lei especial, regula de forma autônoma as situações às quais se aplica. Cita a doutrina acerca da lei federal e de parcerias e afirma que a escolha observou o procedimento simplificado. Por fim, reconhece que realmente no recebimento e abertura dos envelopes não foi solicitada a documentação exigida pelo artigo 27 da Lei das Licitações, porque o entendimento de que a celebração de parcerias não deve se confundir com os contratos de prestação de serviços administrativos cuja disciplina é estabelecida na Lei 866/93 e que, em sua opinião, é imprópria para reger a relação mantida pelo poder público com parceiros. Ainda informa que alguns documentos serão exigidos antes da homologação do certame e outros têm previsto sua exigência da entidade vencedora. Peça 2204-733, páginas 1 a 3. O Serviço de Instrução Municipal 2, SIM 2 e Análise de Esclarecimentos destacou a existência de lei municipal dispondo sobre organizações sociais não afasta a incidência da Lei Federal 866/93 no regulamento do chamamento público analisado. Resgata da informação que, embora considerando a prévia qualificação das organizações sociais pelos decretos municipais mencionados no certame, tal qualificação não atesta que, no momento da abertura dos envelopes, a entidade tenha mantido a regularidade exigida anteriormente. Quanto ao argumento de que alguns documentos serão exigidos antes da homologação do certame e outros têm previsto sua exigência da entidade vencedora, entende que também não elide a irregularidade, eis que a demonstração de irregularidade por parte do credor já contratado não tem relação com a demonstração de irregularidade para firmar o contrato com o Executivo Municipal. Opina pela manutenção do item. Analiso. Mesmo que desconforme com a prática imposta pela legislação licitatória quanto à qualificação e regularidade da entidade, tenho que o município não fica suscetível a prejuízos, tampouco restringe concorrentes em face da exigência prévia da qualificação das organizações sociais pelos decretos municipais 18.914/2017, número 19.216/2017 e 20.285/2019, peças número 21.75684, 21.75685, 21.75732 e, ao meu ver, diminui a gravidade da falha. Não bastasse isso, depreende-se ainda que o próprio edital peça 21.75696, página 140, determina que no momento da apresentação da nota fiscal para pagamento, deverão ser encaminhados diversos documentos comprobatórios, dentre eles
ou de regularidade fiscal. Tranquilo. A Lei Municipal 8.059, de 2015, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, e com base a Lei Federal 9637/1998. Portanto, na minha análise de fato, verifico que a não exigência de nova apresentação da documentação para fins de habilitação no ato da abertura dos envelopes não seria mais adequada, porém, diante dos requisitos exigidos para a qualificação das organizações sociais pelos decretos e leis municipais e presentes, também na liquidação das notas, julgo tratar-se de uma falha de menor gravidade e não ensejadora de medida acautelatória. O esclarecente defende as vantagens da certificação e diz que a justificativa para a escolha do critério está no item 3.2.3.1 do edital. Acrescenta que o SEBAS é fundamental para distinguir as organizações sociais. Para o Serviço de Instrução Municipal 2, SIM 2, os documentos das páginas 6 a 14, com o pronunciamento judicial em uma tutela de urgência, na qual foi analisada somente a questão de pontuação prevista para quem possui o SEBAS, como critério classificatório, portanto, hipótese diversa daqui analisada. Para minha manifestação, logo é preciso destacar que o SEBAS é a certificação das entidades beneficentes da assistência social, regulamentado pela Lei Federal 12.101/2009, através do qual é concedido às mesmas a imunidade tributária da contribuição previdenciária patronal, COFINS, PIS e imposto de importação. O certificado é deliberado pelo Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Educação, conforme a área preponderante da organização que pleitear. A terceira situação ocorre a partir do item 2.3, onde é abordada a ausência de critérios objetivos de análise da proposta técnica. Aponta a auditoria que não houve fixação clara e objetiva dos aspectos a serem valorados para fins de pontuação e que a ausência de critérios objetivos para análise da proposta técnica contraria os artigos 3º e 45 da Lei de Licitações, peça 21.76441, páginas 5 a 7. A defesa alega que a simples apresentação de documentação completa é uma forma de evitar a subjetividade, não havendo análise da qualidade do documento. Sustenta que, caso fosse analisada a qualidade da documentação, certamente seria pela satisfação de critérios pessoais dos julgadores, e incorreria inevitavelmente em subjetividade de julgamento, por isso decidiu pela simples apresentação na forma integral e no cumprimento da legislação vigente. Encaminha em anexo e análise das propostas como forma de comprovar a objetividade de documentos nas páginas 15 a 20 da peça de esclarecimentos. Para o Serviço de Instrução Municipal 2, SIM 2, embora tenha que existir algum critério de pontuação, entende que poderiam estar mais aclaradas as razões dos aspectos a serem valorados para fins de pontuação a ser concedido, o que não foi efetuado. Decido da releitura ao item do edital, vejo que a situação não apresenta suposta subjetividade apontada, salvo o aponte careça de elementos mais detalhados ou de uma análise mais pontual sobre a aventada fragilidade. A meu entender, a pontuação é atribuída objetivamente a partir da apresentação ou não de tais requisitos. Veja que quase a totalidade dos critérios vem prescritos pelo verbo apresentar, não dando margem para qualquer análise subjetiva ou de pontuação passiva de avaliação discricionária entre limite de pontos, ou em um processo inegavelmente complexo. Assiste razão ao esclarecente quando diz que a simples apresentação de documentação completa é uma forma de evitar a subjetividade. Todavia, o que se poderia alegar é que não haverá análise da qualidade do documento, no entanto, não é o que foi apontado. O conjunto das informações constantes no aponte não indica a conveniência da intervenção em sua regular tramitação neste momento, haja vista a inexistência de elementos concretos e materiais a assegurar a existência do aventado subjetivismo. Aponta a informação da auditoria que na planilha de quantitativos e orçamentos estimados, constante no anexo 1 do termo de referência, não há definição de quantitativos. A defesa diz que utilizou da média histórica de consumo do pronto atendimento 24 horas, que era administrada pelo município. Ressalto que os valores são variáveis, sendo estimados, podendo cada interessado elaborar sua proposta financeira, que será analisada pela Comissão Especial de Avaliação antes da homologação do certame. Em relação ao item 13.1, hospedagem, alimentação e deslocamento, argumenta ser inviável a quantificação da despesa neste momento por não saber quem será a vencedora, sendo que serão somente aceitas
as despesas baseadas em necessidades justificadas e autorizadas no limite do edital. E quanto ao item 9.1, matérias de consumo para abertura dos serviços, e refere que o cálculo se deu por meio do valor correspondente ao valor aproximado de uma parcela mensal do material de consumo que poderá ser utilizado. Para o Serviço de Instrução Municipal 2, SIM 2, a partir das informações e dados trazidos pela Defesa, verifica-se que o gestor detinha informações e dados trazidos pela Defesa. Opina pela manutenção do item. Decido. No que se refere ao cerne da questão levantada, efetivamente verifico que a situação encontrada pela auditoria configura certa fragilidade do edital, posto que não houve a devida e rigorosa estruturação do orçamento base da licitação. Com efeito da análise que faço, a situação deixa aberto a... Pode ser? Onde parou? Aqui. Possibilidade das interessadas apresentarem propostas orçamentárias com detalhamentos diversos, contudo, os elementos presentes nos autos são insuficientes para comprovar com certeza a ocorrência de prejuízos ao certame. Desta sorte, verifico que não está presente o dano irreparável, visto que, embora tenha a administração realizado o procedimento com orçamento não bem detalhado, a falha não possibilita, pelo menos dos elementos disponíveis até o momento, afirmar que toda a segurança que houve ou haverá danos ao erário ou aos competidores. A concessão de medida não tão drástica, com o reconhecimento da ilegalidade compassível como passivo de suspensão do certame, em comento, poderia resultar em perigo de dano reverso, isto é, a possibilidade de prejuízos irreversíveis na prestação dos serviços de saúde no município em maior monta, se comparado à falha aqui abordada. Esta questão, portanto, não pode ser levada ao consequente cancelamento ou suspensão do certame, porquanto julgo tratar-se de uma falha de menor gravidade e não ensejadora de medida tão severa quanto a cautelatória. Assim, quanto à sugestão de medida acautelatória, sem necessariamente afastar sumariamente o mérito das supostas irregularidades, o que será objeto de reanálise oportunamente no voto ao colegiado por hora no cortejo dos elementos, entendo exorbitante a concessão da medida cautelar, pois não vislumbro presentes os requisitos do humus boni iuris de periculum in mora. Desta forma, deixo de acolher a adoção da medida cautelatória, atendendo o dispositivo no artigo 36, inciso 7 do regimento interno deste tribunal. Encaminha-se ao Ministério Público de Contas para a ciência. Intime-se o gestor para conhecimento deste despacho para regularização da representação no prazo de 15 dias, com fulcro no artigo 104, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, aplicado neste tribunal por força do artigo 147 do regimento interno, ou ratifique-se a documentação encaminhada. A Direção de Controle e Fiscalização para as devidas providências, após retorne o feito a este gabinete. Porto Alegre, 9 de setembro de 2019, Alexandre Postal, conselheiro relator, assinado digitalmente pelo relator. Certidão de disponibilização oficial. Consoante dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e conforme pesquisa efetuada no Sistema de Informações para o Controle Externo, certifico a disponibilização do Diário Eletrônico relativa ao expediente abaixo nos seguintes termos.
Comunicado e intimado Daniel Antônio Guerra,